demandas de última hora, burocracia, falta de tempo e de recursos, falta de apoio, remuneração, pressão, resultados, busca por excelência, uma pandemia mundial. Isso por si só já enlouquece qualquer profissional, já deixa qualquer um com os cabelos em pé. E muitos, inclusive, migram para outras áreas no mercado de trabalho. Agora, imaginem tudo isso somado às novas metodologias, ferramentas digitais, jornadas duplas e até tripla de trabalho, sala de aula lotada, planos de carreira defasado ou até inexistentes, indisciplina, falta de engajamento, falta de apoio, famílias extremamente difíceis. Dependendo da estrutura da escola, entram aí também problemas de violência e até mesmo ameaça de morte. E, além do papel que você tem que desempenhar, ainda tem que também ser médico, mãe, pai, psicólogo. Pois é, gente, isso é ser professor. Para quem não me conhece, eu sou a Cris Corsini, eu sou psicóloga, eu sou pedagoga e eu trabalho ensinando o professor como controlar a ansiedade, a lidar com o estresse do dia a dia da sala de aula e assim reconquistar o seu bem-estar emocional. Ou seja, a minha preocupação é com a saúde mental do professor. E o tema do vídeo de hoje é sobre burnout. Infelizmente, um problema cada vez mais frequente e que está aumentando cada vez mais no dia a dia das nossas escolas. Nós, educadores, a gente passa uma vida inteira, né? A nossa carreira inteira acolhendo, apoiando, mediando, formando, promovendo oportunidades para que dezenas, centenas de alunos alcancem o seu potencial máximo. A gente cria programas, a gente desenvolve projetos, a gente aprimora as nossas práticas para atender aí as demandas. E principalmente agora, diante desse cenário aí, né, de toda a pandemia, a gente trocou o pneu com o carro andando. É ou não é, professor? Mas hoje, o que a gente vê é que não são só os alunos, as famílias que precisam de apoio. Hoje, mais do que nunca, mais do que qualquer outro tempo, são os próprios professores que estão precisando de ajuda para lidar com a sua própria fadiga, seu cansaço, que está crônico. O sistema de ensino brasileiro, tanto o público como o privado, expõe os professores a muitos eventos estressantes. Então, professores que hoje, né, inclusive, gente, confidenciam que nunca se sentiram tão mal, que têm inclusive buscado
explorar outras oportunidades, de seguirem aí outras carreiras, que têm buscado sim outras possibilidades no mercado de trabalho. Só nesse mês de outubro, mês que é comemorado o Dia do Professor, eu fui chamada para ministrar 3 palestras e 2 workshops, sendo que um é em uma universidade, cujo tema é justamente esse, para lidar com a ansiedade e o estresse generalizado. E que sim, estão estimulando o abandono da carreira docente em massa. Em massa. Dificilmente, professor, eu passo um dia sem receber uma mensagem, um direct de um profissional que trabalha na área da educação pedindo ajuda, pedindo socorro, desabafando. Eu tenho um grupo de e-mail de professores que já participaram de cursos, já participaram de palestras, webinários, e toda semana que eu envio um e-mail, né, com mensagem aí voltada ao bem-estar emocional, à saúde mental, até agora, gente, eu nunca fiquei sequer sem receber pelo menos de 30 a 40 respostas. É incrível isso, não é? Ou melhor, é triste. É triste isso. E um detalhe, não sou apenas eu que tenho notado essa tendência, não. Tem uma série de estudos, de pesquisas recentes que revelam, assim, estatísticas alarmantes da questão do mal-estar docente. Empregos estressantes que estão comprometendo a saúde física, a qualidade do sono, a capacidade de aproveitar o tempo livre com a família, com os amigos, e que tudo isso reflete onde? Reflete na sala de aula, na qualidade da aula, no gerenciamento da classe, na relação com os alunos. O burnout, professor, um tema que até então era desconhecido para muitas pessoas, agora, professor, faz parte das conversas, do dia a dia, do bate-papo, da sala dos professores, artigos, podcasts, livros. Gente, são lançados direto, sempre tem alguma coisa sendo lançada, pipocando aí, cujo tema é burnout e dos professores. Mas, por mais que tenha virado um assunto corriqueiro, né, para muitas pessoas ainda é algo que falta uma explicação melhor. Muitas pessoas ainda não sabem exatamente o que é isso, não sabem definir o que é o burnout e, consequentemente, não sabem trabalhar muitas vezes de forma preventiva. O burnout é uma síndrome, é uma doença, é um quadro clínico, enfim, o que é o burnout? Então, vamos lá, professor. Burnout, ele não é uma doença. Ele é um tipo de transtorno associado ao desequilíbrio da nossa saúde mental.
E ele tem que estar, esse desequilíbrio, ele tem que estar relacionado ao nosso trabalho, à nossa situação ocupacional. Então, quando a gente fala em burnout, automaticamente eu estou falando num esgotamento provocado pelo meu trabalho. Então, o burnout é a síndrome do esgotamento profissional. Se não estiver ligado ao aspecto profissional, não é burnout. Então, ele é um distúrbio psíquico causado pela exaustão extrema relacionada ao ambiente de trabalho da pessoa. E ele está associado aí a uma série, né, de sintomas de acúmulo de estresse, de tensão, de emoções, de autocobrança, idade, e a esse ambiente que provoca uma alta demanda de trabalho. Então, entre a classe dos professores, a nossa classe de educadores, essa síndrome hoje já passou a ser chamada, para vocês terem uma ideia, de síndrome da desistência do educador. Burnout, então, para nossa classe de educadores, hoje também é chamada de síndrome da desistência do educador. E isso por quê? Isso por conta do número extremamente elevado de professores que estão nessa condição e que foram, sim, identificados, gente, pela Organização Internacional do Trabalho, OIT. E aí, gente, é lógico que o impacto tem sido muito maior hoje em função da pandemia, do isolamento, do ensino, né, que precisou ir para as telas, né, saiu da sala de aula, essa urgência, então, de ter que fazer uso de ferramentas com as quais o professor não estava acostumado e não estava, muito menos, preparado para usar, falta de recursos, falta de estrutura e, além disso, somado agora com o retorno às atividades presenciais que, vejam só, esse retorno, muitas vezes, sem acolhimento e ter que simplesmente retomar do ponto onde paramos, como se nada tivesse acontecido, no mesmo ritmo, mesmo formato, com as mesmas pressões, com as mesmas exigências por parte dos mantenedores. Como se nada tivesse acontecido e o professor volta e tá lá o calendário de provas, 2, 3 provas por dia, uma semana inteira de prova, como se nada tivesse acontecido. Tudo isso só fez aumentar, ampliar as frustrações e o esgotamento. Então, esse quadro tem alguns sintomas que geralmente são experimentados pela maioria e que indicam, né, quando o estresse ele se transformou então num
esgotamento. A exaustão é um desses sintomas, né? Os professores que sofrem de burnout, eles podem se sentir exaustos mesmo depois de terem tido aí horas e horas e horas de sono. Por quê? Porque eles estão fazendo muito durante o dia. E o tempo de repouso, de descanso, pode estar sendo pouco e com uma qualidade comprometida, porque a gente sabe que o estresse afeta a qualidade do sono, né? Então tem aqueles também que têm problemas aí para dormir. Os professores que sofrem de burnout, eles também podem apresentar sintomas de depressão, de desespero. É algo, gente, muito maior do que só uma melancolia. Além da perda de interesse, né, a ansiedade, a irritabilidade, então uma oscilação muito grande de humor. Os professores que sofrem de burnout, eles relatam que sentem como se estivesse no modo de sobrevivência. Ou seja, eu faço o mínimo necessário para sobreviver. Como porque tem que comer, eu bebo água porque tem que beber, eu durmo lá, deito na verdade, não sei nem se eu durmo, e por aí vai. Então, a gente pode identificar o esgotamento do professor até naquele certo pavor, né, que aparece quando vai chegando o finalzinho do domingo. Sabe, que vai dando aquela coisa, isso, né? A ideia de que no dia seguinte é segunda-feira, né? Esse também é um dos sintomas, algo que caracteriza. Lógico, gente, aquela tristeza, né? Porque acabou o final de semana, poxa vida. Não é isso, não é isso. Quando a gente está falando do burnout, a gente está falando daquele pavor mesmo, daquele desespero, aquela vontade de entrar debaixo das cobertas e me esquece, né? Não finge que eu morri. Uma outra característica que permeia aí bastante os quadros do burnout é que a pessoa ela evita participar de eventos sociais, o contato com outras pessoas, mesmo pessoas da própria família, pessoas que ela, né, tem um vínculo, se relaciona, amigos que se relacionam há muito tempo, né? Então ela passa a evitar. Seriam mesmo as interações sociais, né? E até mesmo com os próprios professores, colegas de trabalho, né? Esse compartilhar, esse colaborar, né? A pessoa é uma espécie de despersonalização, é um sentimento de alienação, de eu não pertenço a esse espaço, eu não pertenço a esse lugar, eu não pertenço mais a esse grupo, mesmo que esse grupo seja familiar. Então, é uma atitude negativa em relação ao seu ambiente. E isso, gente, sem contar, lógico, com todos os sintomas físicos que acompanham, né? Que pode incluir aí coração acelerado, a incapacidade aí de recuperar o fôlego, essa fadiga, né, que é persistente, muita dor de cabeça, problema aí gastrointestinal, problema de falta de concentração, de foco, essa alteração no apetite. Então tem algumas pessoas que comem demais e tem algumas pessoas que simplesmente não conseguem nem ver comida. E aí, professor, a gente sabe que
o estresse na idade adulta pode ser um gatilho para outras doenças. Então, é um perigo muito grande, não só para a questão emocional, mas também para a nossa saúde física. Por quê? Porque a partir desses sintomas, desses problemas que aí se tornam viscerais, né, isso pode desenvolver outras doenças. Diabetes, pressão alta e por aí afora. Então, a gente precisa ter muito cuidado, muita atenção a esses sintomas. Agora, o burnout, ele não é uma depressão. Por isso que uma avaliação clínica é muito importante. A diferença entre o burnout e a depressão é que a síndrome do burnout, ela está relacionada de forma nítida ao trabalho, tá? Então, ele é um problema ocupacional. É o grande diferencial entre a depressão e o burnout, ok? E que a gente sabe, lógico, que se esse burnout ele se agravar, né, ele coloca, lógico, a saúde mental aí em risco. Professor, é lógico que o burnout, ele não é um quadro que aparece do dia para a noite. Não é um quadro que aparece de repente, tá? Você dormiu, no dia seguinte você acorda com dor de garganta, né? Você dormiu, no dia seguinte você acorda... Não. Burnout, ele não aparece do dia para a noite. Mas ele é um problema, um quadro, que ele vem de mansinho, sem, né, dar muita, parecer muito, chamar muita atenção, né? Ele vem bem devagarzinho, ele vai se instalando. O grande problema é que nós não damos a devida importância. Ainda mais, professor, nessa sociedade que a gente vive hoje, em que estar sobrecarregado virou sinônimo do quê? De eficiência. Nossa, não aguenta tanto trabalho, são tantos projetos, são tantos alunos. Nossa, essa professora é show. É ou não é verdade? Passei o final de semana planejando essa aula. Essa professora é engajada. Então, a nossa sociedade, infelizmente, valoriza o quê? Valoriza a sobrecarga de trabalho. Além disso, o preconceito em relação à saúde mental, né? Virou, é sinônimo ainda de o quê? De que a pessoa não bate bem, que a pessoa tem... essa aí sofre dos nervos, é ou não é? De fraqueza, de mimimi, de falta de religião, terapia cheia de coisa, de louça para lavar. É isso que a gente ouve. Né? E numa sociedade também que existem algumas crenças extremamente preconceituosas também. Nossa! Como assim? Você, esgotada? Você tem férias 2 vezes por ano, criatura? Como assim? Isso sem contar as emendas de feriado. Como assim tá esgotada? Ou então a gente ainda ouve assim, esgotada? Mas você só dá aula. Como assim tá esgotada? Ou
Mas trabalhar com criança e você vem falar que você está esgotada? Só brinca. É só diversão, é só alegria. Como assim esgotada, cansada? Com a pandemia, professor, a educação ela avançou em algumas coisas, porém, infelizmente, ainda vive os padrões acadêmicos lá da pré-pandemia. E o que é pior, do século XIX. Não é nem do século XX, eu não errei, não. Século XIX. Aquelas carteiras enfileiradinhas, mesmíssimo sistema de avaliação, quadradérrimo, é ou não é? Professor tendo que enfiar cabeça, goela abaixo o conteúdo. E assim, enquanto isso perdurar, a gente vai ter, sim, cada vez mais que gerenciar a falta de engajamento dos alunos, a indisciplina, o aluno que fica viajando, que tá ali só de corpinho presente, missa de corpo presente, eu falo. E, lógico, problemas crônicos de saúde mental. É a realidade nua e crua. Aquele mundo que existia lá na nossa cabeça, né, que a gente achava que pelo menos deveria ser assim, é um mundo, gente, que não existe mais. E é um mundo que não corresponde mais à realidade de hoje. É uma realidade paralela que a gente criou e que a gente insiste em manter. Só que esse mundo paralelo está levando a gente a desenvolvermos problemas de ordem mental, emocional. E quanto maior a distância entre esse mundo real e esse mundo imaginário, mais exausto a gente vai ficar, mais sem força nós nos tornamos. É uma relação simples de causa e efeito. Então, se realmente nós quisermos combater o esgotamento dos professores, a gente precisa muito mais do que falar da boca para fora sobre autocuidado, sobre priorizar a si mesmo, muito mais do que falar, a gente precisa realmente investir. E para os mantenedores, a gente precisa rever as expectativas que são colocadas em nossos professores. Vejam só, mantenedores, rever as expectativas que são colocadas, sim, sobre os nossos professores. Busca de resultados, a excelência acadêmica, tudo isso a gente coloca sobre o ombro do professor e parar de servir aos alunos às custas do professor. Porque, infelizmente, hoje a escola está sendo concebida como uma empresa. E as famílias com os seus filhos são os nossos clientes. Gente, o dia que isso parar, a gente volta a ter uma educação de qualidade. A gente precisa mudar a forma de conduzindo isso, valorizar o nosso bem
mais precioso, que é o professor. Hoje, a gente está diante de uma escassez gigante, gigante de pessoas querendo desistir e mais ainda, pessoas que não querem entrar, seguir a carreira docente. Além daqueles que então hoje estão saindo, a gente não tem pessoas querendo entrar. Quando uma família ouve, muitas vezes o filho ou a filha dizer, eu vou seguir, vou prestar pedagogia. Pelo amor de Deus. Ou mesmo quando é um professor, né, uma pessoa que está lá na área, no especialista, e que quer seguir a carreira docente. Ai, meu Deus, como assim? Estudou tanto, chegou até aqui, agora vai querer seguir carreira docente? Pelo amor de Deus, tem certeza? É isso que a gente ouve. É isso que a gente ouve. Então, gente, passou da hora da gente alinhar as expectativas que a gente coloca sobre os nossos professores e a realidade. E enquanto isso, professor, existem sim algumas coisas que nós podemos fazer, né? Enquanto é algo maior, né? Então a realidade, enquanto o sonho não se realiza, nós, enquanto pessoas, né? Enquanto a gente pode fazer coisas para que a gente previna o nosso esgotamento. Primeira coisa, professor, defina limites. Crie assim um cronograma com as suas tarefas, suas atividades, né? Aquilo que é prioridade. Prioridade, gente, é uma coisa só. Tem 2, 3, aí já não é prioridade. Então, o que é urgência? O que é emergência? Tentem de verdade descansar aos finais de semana. Não dá para fazer isso no sábado e no domingo, então pelo menos um dia, pelo menos. Não tenha o seu e-mail vinculado ao seu celular. Tira isso, mesmo porque aos finais de semana tenta ficar longe, o máximo possível, das telas de eletrônicos, e-mail, rede social. Tenta separar isso, né? Tenta se desconectar, mas é desconectar completamente, é estar de corpo presente e alma com a sua família, curtindo aquele momento, sem eletrônico. Praticar, gente, o autocuidado. Eu sei que tratamentos, né, em spa, massagens, banho de espuma, taças de vinho, de champanhe, né, faz parte da nossa realidade, pelo menos não da grande maioria. Mas a combinação, comer direito, não precisa ser um prato elaborado. Basta uma comida bem feita, sem processado. Dormir o suficiente, se hidratar, fazer uma caminhada, reservar um tempo para você. Isso é autocuidado. E são coisas, gente, que esse combo eles ajudam a reduzir, sim, os níveis de estresse. Sim, está comprovado, não sou eu que estou falando isso. Está comprovado. Praticar uma técnica de gerenciamento do estresse, a meditação. Tem um vídeo meu falando sobre isso. Respiração. E professor, por fim, retome
o seu senso de propósito. Senso de propósito? Que isso? Se você não tem, faça agora. Termina o vídeo, senta mais 5, 10 minutos. Pensa sobre isso. Sim, seu senso de propósito. O seu porquê. Porquê de ser professor? O que te levou a escolher essa profissão? É o seu porquê. Isso, no mínimo, vai ajudar a clarear as suas ideias para esse momento que você está vivendo, esse lugar onde você está trabalhando. E até, quem sabe, pensar na possibilidade de mudar para uma nova escola, o seu propósito. Pensa nisso. Eu espero, de verdade, ter contribuído. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal aqui do YouTube, Cris Corsini Educação. Todos os dias tem vídeo novo relacionado à saúde mental, ao bem-estar emocional, ao controle da ansiedade, ao gerenciamento emocional, à autorregulação emocional. E além disso, professor, curta também a minha página no Instagram, Cris Corsini, Professor Sem Neura, e também a minha página no Facebook, Cris Corsini Educação. Todos os dias, diariamente, religiosamente, todos os dias tem coisas ali postadas relacionadas ao seu bem-estar emocional, à sua saúde mental, professor. Beijo no coração de vocês, até a próxima e coloque em prática essas dicas, ok? Até!